Oi, pessoal! Poxa, que bom que vocês se interessaram por esse assunto que eu amo de paixão, que é registro de memória. Hoje nós vamos falar da dimensão, do registro da história oral. As informações contidas nesses registros são referenciais que tornam o homem sujeito do seu tempo. As memórias, elas são relatos de experiências de personas, ou seja, os sujeitos que testemunharam fatos históricos, movimentos sociais, culturais, trajetórias pessoais, institucionais, e tem também a multiplicação de informações que se perpetuam por força de hereditariedade, que nem sempre foi vivida pelo emissor atual, mas que lhe foi passado por um ente ancestral, Eu vou dar para vocês agora um exemplo bem bacana da importância, desses registros. Bom, e é icônico, Depois eu explico o porquê. A nossa geração, ela não viveu a Revolução de 32, mas nós, paulistas, temos sempre alguém na família que viveu. Então, quando aqui na região do Vale, onde eu vivo, nós queríamos saber mais sobre os impactos gerados no interior do estado, registramos o que foi esse período do Brasil sobre a ótica de vale-paraibanos que estiveram nas trincheiras. Então, nós fomos colher as memórias do seu Benedito Monteiro, nascido em 1914. E ele foi soldado constitucionalista e, na ocasião da nossa entrevista, ele tinha 99 anos. Acompanhem aí um trechinho e vejam como foi importante registrar isso. Passei aqui com os meus companheiros, muitos ficaram para trás. E eu fui para o túnel com os outros companheiros. Lá para o túnel nós fomos também muito atacados. E tinha também um depósito de gasolina em Cruzeiro, onde eu fui, que é onde passa o trem que passa nesse túnel que vai lá para Minas. Eu fui guarnecer uma bomba de gasolina que tem lá, um reservatório de gasolina tão grande que dá para andar de bote dentro da gasolina. Ninguém queria ir, porque é perigoso. Mas eu não estava contando com isso, digo, eu vou. Fui para lá, levei 16 homens, comandante, já era cabo, Então, quando chegamos lá, eu distribuí a guarnição. Não houve novidade, tudo certinho, ninguém incendiou lá o depósito de gasolina, lá o tanque, Então, por isso eu fiquei bem quisto lá com o comando. Antes de acabar a Revolução, já havia um boato de que ia acabar. Todo mundo, vai terminar a Revolução e tal. E já havia só os tiros de inquietação, ou seja, atirando de noite, um tiro aqui, outro tiro ali, para saber que ninguém foi embora, está por ali. No outro dia, sim, houve anistia, aí a gente saía fora da trincheira, dava com o lenço lá para os inimigos, brasileiro, inimigo de brasileiro. Então, e todo mundo já estava alegre. Daí nós viemos embora. E ao chegar aqui em Pinda, eu fui preso por uma patrulha deles que não tinha retirado ainda. Para aí, paulista, entra aqui. E já me apontaram, fuzil, tudo. Aí fui preso. Essa guarnição que ficou aí no Aras Paulista, em Pindamonhangaba, me prenderam lá. Aí fiquei lá no interior do acampamento deles, sob guarnição, para não correr, Queria que eu contasse sobre o trem blindado. Quando a gente saiu da trincheira, eu não sei se isso aí é ser muita cresta pela coisa, Sair da trincheira, quando terminou o tiroteio, eu acho que é gostar muito, E de fato eu gosto mesmo da farda. Então, a gente vinha andando e via gente com as pernas para fora enterrado. Porque não dava tempo de enterrar todo mundo, Gente com a metade só para fora da terra. Aquilo dava pena para a gente, viu? Alguns enterravam direitinho, que é o trabalho de sapa,
os sapadores não podiam trabalhar à vontade por causa das balas, né? Então enterrava as olhos e caía fora, né? E a gente vinha vendo aquelas tristezas ali. O Melo Maluco era um tenente que vinha com o avião em cima de nós, e ninguém queria pegar água com o cantil no rio para beber na trincheira, né? Porque tinha muita bala e era perigoso. Mas então nós tiraram para o ímpar, né? Ímpar, eu perdi, né? Então eu tinha que ir lá também, e mais um companheiro. Aí pegamos os cantis deles, pusemos lá e fomos para lá. E o avião estava lá, parece que viu nós e veio para cima. Mas a nossa salvação é que tinha uma árvore muito grande, perto do rio, e nós ficamos atrás, dando volta, e ele atirando de avião, fazendo. E eu não sei se tive sorte. Eu, com ele, digo, você atira pelo lado direito, eu atiro pelo lado esquerdo. Engatei, porque não deixa uma arma, né? Atiramos. Não sei se acertamos nele, ele fez um voo rasante e foi embora. Melo Maluco era o pedido dele. Mas a salvação nossa foi a árvore grossa que ficava atrás. E hoje, estou aqui com o meu 100zinho no dia 30 agora. Vou fazer o meu aniversário de centenário. Essa é a minha situação com referência a 1932. Poxa, que saudade do seu B. Monteiro. Foi muito bacana esse encontro mesmo. Mas vamos lá. O Capitão PM, que foi a última patente dele, né? Capitão PM B. Monteiro, ele faleceu com 100 anos completos, ou seja, pouco depois do nosso encontro, né? E estava muito lúcido ainda. E ele pôde deixar não só para nós, mas para o futuro, o seu testemunho de como foram os dias de confronto lá no famoso túnel da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais, né? E também para outros lugares para onde ele foi enviado. Então, gente, memória, ela é a reconstrução psíquica do passado, né? São relatos de lembranças e de experiências vividas. E é interessante porque antes do registro da escrita, inúmeras sociedades já recorriam à oralidade para a transmissão de valores, de costumes entre as suas gerações, né? E muito a partir do folclore, das lendas, das músicas, né? Das conversas informais, especialmente, poesias, fábulas, desenhos, tudo foi usado para essa transmissão de conhecimento, né? E a memória individual, ela está entrelaçada à memória coletiva. Na medida em que a fonte expõe o seu relato a respeito de um dado fato, impressões sobre a sua experiência individual se misturam a experiências coletivas. Vou dar um exemplo bem simples, né? A forma de se fazer uma receita tradicional de família, por exemplo, né? A memória, ela é um elemento que contribui para a construção da identidade individual num universo coletivo, né? O exemplo aí do bolo de fubá, né? A farinha fina, né, feita de milho, ela era muito mais comum no Brasil colônia, né, numa época que não havia ainda plantações de trigo por aqui, e circulou pelo país inteiro, nos jacás, nos balaios, né, dos mascates e tropeiros. Então, o bolo de fubá da minha casa, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisa. É a nossa receita de família. E ela compõe o universo da culinária tradicional brasileira junto com as receitas de famílias de outras regiões do Brasil que fazem o mesmo bolo de fubá de maneira totalmente diferente. Então, né, nessas variações, a memória faz crescer a história, que por sua vez procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Vou dar um outro exemplo bem bacana, né? Os cantos de trabalho, que aqui na nossa região também é chamado de brão. As memórias do seu Renaud Martins, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, ele que é lá do distrito de Catuçaba, São Luís do Paraitinga, essas memórias nos dizem como eram feitos os mutirões de trabalho.
o que eles cantavam, as letras, o que diziam, as quadrinhas como eram formadas, o improviso, né, os jogos de desafio que eram propostos para tornar mais leve e lúdico o trabalho nas lavouras, na lavagem de roupa, no barrear das casas, até no socar das paçocas, né, que a gente gosta tanto. Então, nós aqui, cidadãos do presente, só sabemos sobre como viveram os nossos ancestrais através da oralidade. E eu vou mostrar um pouquinho aí do seu Renaud contando histórias fantásticas sobre o Brão. A cantoria do Brão é eles falam Brão porque o Brão é cantado num morro assim, então é aquele eco que vai para os grotão. Assim levou o nome de Brão. Porque a cantoria canta aqui no morro, aqui, aquele eco da cantoria vai para o fundo. E então levou o nome de Brão. Agora o Brão, a origem do Brão foi começada pelos escravos. A origem do Brão, que os escravos que cantavam o Brão baixinho, porque o senhor não podia ouvir, né? Se o senhor ouvisse, eles apanhavam. Então, naquelas limpezas de café, na fazenda, eles cantavam o Brão baixinho. E daí, depois dos escravos, foi passando para os brancos foram aprendendo, depois que ele libertou os escravos, foi passando para os brancos, que daí os brancos aprenderam a cantar também. Seu Renaud, o Brão então é um canto de trabalho? É um canto de trabalho, de mutirão. E mutirão subentende-se bastante pessoas, né? É, bastante pessoa. Mutirão pode fazer barreamento de casa, antigamente como fazia, ou pode fazer limpeza de milho, limpeza de pasto. É o mutirão, que reúne o mutirão e daí canta o Brão. E quais são as canções de Brão, né? Como é que é a canção do Brão? Quem que inventou, quem compõe as canções de Brão? A canção dos Brão o Brão é cantado a linha. E que é consoante o jongo, só que o jongo é ponto. É cantado ponto e para matar a charada. E o Brão é cantado a linha. Como é que é isso, cantado a linha, né? O senhor canta um pedacinho de Brão pra gente? É, cantado a linha é porque a linha, o Brão tem que ser, vamos supor, se é feminino tem que batizar por nome feminino. E se é masculino tem que batizar nome masculino. Vamos supor que a gente vê uma pessoa, uma mesa, qualquer coisa dá uma linha. Uma vez eu fiz uma linha da mesa que a princesa fazia 12 anos que ela não saía fora do castelo. E hoje ela vai sair, saudar todo mundo, e depois ela volta para dentro do castelo de novo e não sei quando mais que ela vai sair. Então eu apelidei ela por uma princesa, porque a mesa, para você tirar ela só quando tem uma festa, assim, que ela sai fora de casa. Então ela é uma princesa. Daí cantaram o dia inteiro, quando foi de tarde, ainda estava um camão em cima da mesa, assim. Daí eu cantei que a minha princesa fazia 12 anos que não saía fora do castelo. Um pouquinho que ela saiu, já estão passando a mão nela. Então, e daí o cantador pegou que era a mesa. Aí eu falou, verdade mesmo, serviu tudo nós e agora estamos aqui dentro, já está aqui dentro do castelo. Interessante. E o canto de Brão, ele pode ser criado na hora, assim, também, então? É, os versos podem criar na hora. Agora tem a toada que da cantoria do Brão. E qual que é a diferença, né, da toada? A toada tem várias toadas. A gente canta uma, eu tenho uma toada assim que... Me ajuda, companheiro, ai, ai, para nós a divertir, ai, ai.